qual era o nosso diferencial? Entender do mercado. Então, nesse meio tempo, a gente percebeu que a gente precisava construir uma tese de investimento 100% endêmica e muito análoga ao mercado e que ninguém conseguia construir. E aí que vem os meses de estudo que a gente faz a tese de investimento para comprar dívidas de CNRD. Né? CNRD é uma câmara de arbitragem da CBF, né? Que são dívidas que clubes têm com ex-atletas ou atuais atletas e agentes de futebol, né, que não conseguiram pagar ao longo do tempo. Então é um fundo com um algoritmo muito parecido com um precatório. Então a gente compra essas dívidas com deságio e fica contra o clube ali dentro. Né? Só para entender, então, a sigla, como é que é o nome? CNRD. É a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que fica dentro da CBF. Ela foi formada pela CBF para dar celeridade aos processos. Tá, porque aí o clube devia para o jogador. Ficava na justiça comum, ficava muitos anos. A ideia da CNRD é começar a arbitrar e regular com mais velocidade algumas dívidas. Porque como a CBF tem jurisdição para impor sanções esportivas, e isso é muito importante na tese do fundo, ela consegue, uma vez que o processo é transitado em julgado, se o clube não paga, ela impõe uma sanção esportiva. Porque isso pode demorar um tempão, então, mas quando tiver que pagar, vai ter que pagar. Aí ela põe a sanção esportiva na mesa, que é o transfer ban, né? Então o clube fica eventualmente proibido de registrar novos jogadores se ele não paga aquela dívida. A CBF segura premiações, então você está devendo lá pro cara, você não vai receber premiação de Copa do Brasil, enquanto você não pagar. E, em último caso, o clube pode vir a perder ponto na tabela, né, que aconteceu com o Cruzeiro em 2021, que começou a Série B com menos 6 pontos. Essa foi até uma punição que veio do mesmo processo de arbitragem, mas da FIFA, e não aqui da CBF. Mas é uma câmara arbitral, a gente, né, critica muito algumas coisas que acontecem no mercado, e quando tem que falar bem, também tem que falar bem. Né? A câmara arbitral funciona muito bem dentro da CBF, ela é uma inovação super importante para o futebol brasileiro como um todo, e ela é uma dessas oportunidades aí que eu comentei que surgiram quando a gente posicionou o primeiro fundo para o mercado, de várias pessoas começarem a procurar a gente e falar, cara, tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali, dá para olhar para a dívida, e a gente achou essa dívida, esse precatório, né, que tem essa trava, né, esse gatilho de que uma vez que o clube é notificado, falou, se você não pagar, você vai tomar a sanção esportiva, e isso faz o clube se mexer mais do que qualquer outra coisa, né? Mexe no core business dele. Tem até alguns casos muito públicos aí, né? No passado, entre os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, do Corinthians e do São Paulo, o Corinthians contratou o Matias Rojas, né? O corintiano fazendo que sim ali. Infelizmente, sim. E aí o Corinthians não podia registrar o Rojas, porque o Rojas chegou, gastou um dinheiro para contratar o cara, mas tinha sido notificado de uma dívida de 17 milhões da CNRD, que se não pagasse, o cara não podia jogar. E aí o Corinthians pagou. Né? Independente de outros compromissos que ele tinha, ele foi lá, pagou, inscreveu o cara jogou. Então esse fundo ele faz meio que uma seleção desses precatórios? Exatamente. E qual o tamanho disso? Então, e aí quando a gente leva isso para o mercado, o Venture Capital já foi uma grande inovação, né? A gente entendeu que os outros Venture Capitals não entendiam de esporte, então a gente já tinha um diferencial competitivo. Quando a gente leva o CNRD, foi uma transformação. A gente mesmo falou, opa, a gente achou um negócio interessante aqui, porque todo mundo queria. Né? A gente montou um fundo para colocar o pé na água de 50 milhões, e aí a gente tem que dar também, né, agradecer também a Galápagos, que foi, cara, acreditou muito na gente. Né? E a gente está, inclusive, lançando um segundo fundo de 50 milhões, que a gente vai falar um pouco depois, com a Galápagos também, que é um fundo de crédito puro, de antecipação de recebível, que a gente tem outras inovações, não é um crédito tão tradicional, ele tem inovações matemáticas dentro do fundo também. Mas quando a gente coloca esse fundo de CNRD de pé com 50 milhões, ele falou, opa, aí foi o primeiro clique, a gente falou, agora a gente tem que virar gestora. Só uma pergunta que eu fiz, ficou em aberto. O tamanho desse mercado de CNRD, né? Tem uma noção de estoque? Hoje no Brasil a gente estima entre 10 e 13 bilhões em dívidas somados aí, Série A, B e C, mais ou menos. Dívidas gerais, tudo que os clubes devem. Mas nem tudo... Só que a CNRD ela não publica, né, o tamanho desse universo. Estima-se que mais ou menos de 8 a 12% são dívidas que estão sendo lastreadas a CNRD. Né? CNRD tem um braço, né, de capacidade técnica de avaliação também, então eles não aceitam todas as dívidas ali dentro. Então, estima-se que a gente tem um universo mais ou menos de 1,2, 1,3 bi de dívidas de CNRD. E crescendo, né? Porque o mercado está enxergando a Câmara como algo que funciona. Né? Ela dá celeridade aos processos, ela consegue impor a sanção para que o clube pague obrigatoriamente ali o que deve. Então, você olha a curva de processos ali que estão entrando, o número de processos está aumentando. E aí entra um pouco o que o Lucas comentou agora há pouco, da gente, por ser especialista e ter profundidade no tema, a gente começa a criar inteligência proprietária nos assuntos. Então, quando a gente começou o fundo lá atrás, a gente tinha várias hipóteses,
de que as dívidas estavam lá, de que a gente tinha espaço para um veículo de 50 milhões, e hoje a gente está vendo que cabe até um veículo maior aí, porque a gente conseguiu mapear já mais de 500 processos que estão em andamento. Então, só na nossa base hoje a gente tem aí 500 milhões de reais em processos mapeados. Então, tem um aprendizado, uma inteligência que a gente consegue ter, não só para qualificar a execução do fundo atual, mas também para pensar em produtos novos para o futuro.